E aí, pessoal, começando mais um vídeo aqui, outro react, né, dessa vez fazendo um react do Alta Linguagem, né, altos cortes aqui. Eu acho engraçado que é um canal de corte, mas o vídeo tem mais de 1 hora, né, cara, eu não vou fazer um react da 1 hora de vídeo, né, eu vou fazer de um ponto específico aqui, que o Miorin, o Malboro e o Hernani estão falando uma parada interessante, parada que eu queria comentar sobre, que eu achei que o Miorin foi meio imbecil aqui, meio idiota, né, mas normal, vamos lá. Tamo te ouvindo, você tá ouvindo bem? Tô, graças a Deus, tô ouvindo sim. Pronto, Malboro, você tá ao vivo pra todo o Brasil. 380 pessoas aqui, 280 pessoas lá no Alta Linguagem. 600 pessoas ouvindo você, Malboro. Que Quantas vezes, felicidade. quantas vezes você já foi ouvido por 600 pessoas? É uma igreja, tem uma igreja universal ouvindo você, Malboro. Mais de 200 vezes. Mais de 200 vezes. Mais Olha de só, 200 vezes. que coisa bonita. Malboro, estamos todos te ouvindo. Conta pra nós, o que você gostaria de falar? Eu nada, eu tô aqui, eu só entrei pra participar só. Ele tá conversando contigo aí. Então, Ué? eu tava falando ali. É porque ele queria poder dar pitaco. Eu tava falando aqui que a gente tava vendo essa tendência. E a gente tava vendo que isso começou a entrar de vez no discurso. A buquelização começou a entrar de vez no discurso. Boa parte daquelas coisas que. E uma parada interessante aqui que eu queria falar que é uma história pessoal, né? Que achei engraçado de comentar sobre isso, que eu ouvi minha mãe falando um tempo atrás a expressão buquelizar, porque ela tava lendo uma postagem no Facebook, um comentário, né? E alguém usou essa expressão. E eu sempre acho muito engraçado quando algum meme, alguma coisa extremamente específica da internet, eu vejo alguém que eu sei que não entende nada desse assunto mencionando esse tipo de coisa. Então vem minha mãe falando buquelização, tem que buquelizar, acho que foi isso que ela falou, tem que buquelizar. Eu achei muito engraçado. Uma vez que foram, como eu posso dizer, irrelevantes no passado, agora começam a tomar um corpo institucional. Da galera lá do Sol da Pátria, é a galera que frequentava, tanto na época, o Chans, quanto frequentava o Telegram. A galera na época, amiga lá do Nick CK, é a galera que frequentava. A gente falando aqui dos nazipardos, né? Esse pessoal de internet que a gente sabe muito bem quem são, né, cara? Tipo, o pessoal que curtia Beijo de Viriato, quem lembra? O Chans e o Telegram. Cara, essa galera toda. Sei. Toda essa galera aí que realmente defende o, o fascismo, o integralismo, o nazismo. Essa galera entrou lá no Salazarismo. MBL. Isso. Inclusive o Vieira Deso falou ali no teu chat, foi por intermédio da bolha do Império. Exatamente, mano. E aí todos Certo. eles entraram aí, mano. A bolha mais larper do MBL é a bolha do Império. Você tem que admitir que a galera que segue o Império, eles querem muito passar aquela vibe que os chães americanos eles passam, cara. Só que eles não conseguem, porque eles são muito jeca, cara. Aí. Não, em mim não entrou ninguém, não, irmão. Mas entende? entraram no Não, MBL. entende. Tá. Aí a gente chegou à conclusão que precisava fazer algo a respeito disso, precisava tentar de uma forma ou de outra. Primeiro, começar a diminuir o tom no debate público sobre, cara, tudo, né? Tudo, absolutamente tudo hoje é processo, tudo hoje é matar. Não Sei. tem mais nenhuma alternativa que não seja isso. E a tentar fazer a galera do. Tanto do bolsonarismo, quanto do liberal, quanto a galera do próprio MBL recuar nisso aí, mano. Essa é a nossa intenção em primeira Mas instância. eles já não estão processando você? Não, eles processaram lá atrás, né, mano? Até agora tá bem calmo aqui o lance. Vai chegar na parte que eu quero falar sobre ainda. Eu quero deixar essa parte aqui pra contextualizar, né? Mas eu acho interessante falar que acho que o principal problema dessa galera, na minha visão, não é que eles têm esse lance meio agressivo de querer buquerizar, de querer processar quem fala mal deles e tal. Que eu acho que é um hábito meio errado também, eu não sou muito fã de processo. Eu acho que o problema principal não é esse, cara. O problema principal é que essa galera ela faz isso mais contra quem tá, entre aspas, no mesmo viés ideológico do que eles.
do que contra a oposição de verdade. Eles não fazem isso contra esquerdista. Você vê eles se preocupando muito menos com o esquerdista do que com o pessoal mais à direita. Você vê o MBL censurando 40 e pouco de vídeos do Nando Moura. O Nando Moura é um cara que ele não tá mais tão relevante assim, cara. Não tinha nem sentido de fazer uma parada dessa. Tem uma parada que mancha a causa deles. Mas eu sempre falei isso aqui, que o MBL é um ponto por um bando de imbecis que não sabe reagir à crítica, né? Lá atrás perdeu, não passaram Gael? por outra coisa. Não, eles não seguiram com o processo. Ó, cara, o problema desses caras é que, igual aquele TIF que eu acompanho, tá passando, é um assédio jurídico brutal. E eles têm o aparato do Estado, porque o Kim é deputado, o outro lá é vereador. Então eles usam a máquina do Estado para perseguir os outros. Vocês vão conseguir comprar essa briga? Eu sou muito pequenininho. Não, então, a nossa intenção nesse momento é mais falar de ideias e fazer coisas, né? A gente não tem a intenção de partir para cima deles nesse sentido. A gente entende que a gente só tem que parar de tornar certas coisas comuns, assim. Tipo, o discurso do Bukele, eu acho talvez é o mais comum, assim. O Bukele, mano, ele é um comunista filho da puta, mano. E ele... Isso aqui que eu tava querendo dizer com o Vural assistindo, eu falei que o Miorinho é um imbecil. O que ele tá fazendo aqui é a mesma parada que o pessoal de esquerda faz quando quer chamar alguém de direita de fascista simplesmente porque ele não é de esquerda. Por mais que o Bukele não seja um cara completamente liberalzão e tal, ele tá muito longe, longe pra caralho, cara, de ser uma pessoa realmente de terceira posição, uma pessoa que quer um controle maior da economia e tal. Só porque ele tem sim, algumas atitudes autoritárias, algumas atitudes que são sim autoritárias, tipo, ele tomou o poder que era antes do judiciário. Ele meio que acabou com o judiciário, ele foi lá e atrapalhou votação no Congresso, tá, um monte de coisa. Que são coisas que podem ser sim vistas como autoritárias, não tô negando isso. Ele realmente é. Mas o problema é o seguinte: isso não torna ele comunista, isso não torna ele socialista, isso não torna ele marxista, isso não torna ele nem de terceira posição, nada disso. Se você for ver a política econômica do Milei não, do Bukele, desculpa. Se você for ver a política econômica do Bukele, tem nada a ver com terceira posição, com socialismo, até com social-democracia, tá bem longe disso. Na verdade, ele mal tem uma política econômica. A política econômica do Bukele é praticamente zero. Ele não tem liberalismo, não tem nada de nada, a verdade é essa. O que ele fez de econômico foi tentar dolarizar a economia. O cachorro tá latindo pra caralho aí. Ele tentou dolarizar a economia e ele fez o lance lá do Bitcoin. As pautas econômicas do Bukele se resumem a isso. Toda a parte econômica do governo dele, ele fala que não, a economia vai melhorar porque vai reduzir a criminalidade, vai poder abrir mais negócio no país. Aí se você for realmente analisar a política econômica do Bukele, é só isso, cara. É só. Não tem muito verniz de liberalismo, é só um pouco de austeridade, né? Que ele diminuiu alguns cargos públicos, de servidores públicos, ele demitiu uma galera. Mas, tipo assim, não tem nada realmente de corporativismo, de terceira posição, de socialismo na política econômica do Bukele. Pra ele ser chamado de comunista, cara, isso é uma parada que, tipo, desculpe, meu amigo, você é um imbecil, você é um completo retardado mental. Você tá buscando pelo em ovo. Isso é uma coisa que eu já falei aqui no passado sobre o lance dos ANCAPs, de eles chamarem qualquer um que não seja ANCAP de socialista. Que é a mesma coisa que a galera de esquerda faz quando chama qualquer um que seja minimamente de direita de fascista. Eu assisti esse trecho aqui tudo de 1 hora, cara, e ele não explica por que ele vê o Bukele como uma pessoa comunista. Tudo as explicações que ele dá só levam a gente a crer que o Bukele é um cara autoritário. Realmente, autoritário, ok, ele pode ser. Mas você ser autoritário não te bota direto na ideologia do comunismo, do socialismo, nada disso. Existe sim autoritarismo de direita, existe terceira posição, existem coisas que não são o comunismo. Ele realmente conseguiu entrar na cabeça das pessoas. Não tem, sei lá, no nosso chat, hoje, metade do nosso chat ainda defende Bukele e ainda fala que tem que fazer, tem que bater, tem que, né?
Isso se deve muito ao fato seguinte, que a gente vive no Brasil, que é um país perigoso, um país com alta criminalidade, um país que é muito difícil sair na rua sem sentir medo de ser assaltado. E as pessoas sentem isso, cara, as pessoas percebem isso, as pessoas querem uma mudança. E eles sabem que a gente está numa realidade muito distante de que a população consiga andar armada para se defender na rua. Essa é uma realidade que eu não vejo acontecendo no Brasil pelos próximos 30 anos. Essa, inclusive, é uma das minhas maiores críticas ao MBL, que o MBL é um partido que já se declarou abertamente desarmamentista. Não no sentido de ser tanto quanto o PT é, sei lá, mas o armamentismo dele é só para chamar a atenção da direita e tentar pagar um pedágio ali dizendo que eles são a favor. Mas sempre que é possível, eles falam de que tem que deixar regulado sim, que não pode ser qualquer um que pode andar armado, que não sei o quê. Que é uma visão que, na minha opinião, é desarmamentista. Eles são, pelo menos, um nível europeu, assim, de... Você só consegue arma se o Estado permitir que você tenha. Você não tem o direito a se defender. Que pra mim é uma coisa que mancha muito a imagem do movimento como um todo, cara. Pra mim, a primeira coisa que me afastou do MBL foi isso. Depois comecei a ver outros problemas com eles, né? Então, quer assim, dizer, você acha que é um discurso que tá enganando o povo? Eu diria que mais do que enganando o povo. Na verdade, o discurso tá fazendo exatamente o que a galera queria que fizesse, né? O discurso tá atraindo as pessoas pra agir de uma certa forma. Por exemplo, hoje, boa parte dos últimos PLs sobre segurança pública tentaram imitar pedaços da política do Bukele. Nossa, o Malboro tá numa respiração e numa digitação. Mamãe me acuda. O Malboro. Ô, Malboro. Então, sobre esse lance de que a política brasileira tem tentado imitar a política do Bukele com relação à segurança é por um motivo simples, né, cara? Porque o problema que acontecia em El Salvador é o mesmo problema que acontece aqui, que é uma dominação sistemática de quadrilhas criminosas no território brasileiro. Os territórios do país estão sendo controlados por facções criminosas que impõem coisas terríveis para a população. Você vai ver pessoas sendo mortas porque está investigando. Por exemplo, foi o caso lá do jornalista, né, que o tio do Urano matou. O cara tá investigando prostituição infantil em baile funk. E ele foi morto por causa disso, ele foi morto de uma forma tenebrosa, torturado. E isso hoje em dia é uma parada que é praticamente esquecida, que não foi tratado, que a gente não pode debater, né, no jornalismo, que ninguém se importa com isso. Que é uma parada absurda, isso foi uma parada ignorada. A gente falando abertamente que os traficantes, além de traficar drogas, além de matar pessoas, além de promover crimes como assalto e tal, eles também são pedófilos. E ninguém faz nada sobre isso. Aí quando você chega com um cara tipo o Bukele, que vai lá e consegue tomar de volta territórios controlados pelo tráfico, consegue fazer o traficante negociar com o governo, estando abaixo do governo, em vez de estando como igual, como acontece aqui no Brasil. Onde o nosso governo tem um diálogo cabuloso com o tráfico, né? Consigo. Não, Peço então tá perdão. bom. Pronto, tá bom. Pronto. Volta lá no assunto, por favor. Retoma o raciocínio. O lance pra gente, mano, é mais falar de certas coisas, dar atenção a certas falas, retomar a questão do próprio cristianismo de uma forma não messiânica, né? Tudo que a gente vê hoje no debate público é messiânico. A gente tava vendo, esse dia tava reagindo o Flávio. Cara, do início ao fim, ele é ungido, ele é o fodão, ele é incrível, ele é impressionante. Ali, ó. O Alexandre Caravaggio falou: libertário maior é amigo da esquerda, fode a direita com essa mentalidade lunar e moral de escravo. Então, eu acho que é um pouco isso, sabe? Tipo, é a utilização de termos nietzschianos. Isso aqui é a parada que eu acho muito bizarro sobre o Miorin fazer isso, que é ele falar que a utilização dos termos nietzschianos é uma parada errada e tal. Cara, o Nietzsche é um filósofo que ele tem sim muita coisa a se aproveitar. Você vai negar que ele é um cara que colaborou muito pro pensamento filosófico, que a gente não pode ignorar todo o pensamento nietzschiano só porque algumas coisas a gente discorda? Tipo, eu discordo da visão do Nietzsche sobre religião. Isso faz que eu vou ignorar e jogar fora todos os escritos dele sobre todas as outras coisas, né? Sobre filosofia em geral. Eu acho que a gente não pode ignorar, a gente não pode deixar, tipo, esse discurso morra porque isso aqui pode levar, talvez, a uma parada mais fascista. Tipo, como discurso, isso realmente generalizou-se, sabe?
Tipo, a tal ponto que ele olha para as coisas e ele diz, ó, fazer isso é mal. Você que tá fazendo isso, tá se comportando de forma a achar que o autoritarismo é ruim, de achar que, cara, para vencer a esquerda você não precisa se tornar a esquerda. Cara, pra começar que automaticamente se você defende a existência de governo, você é um cara autoritário, né? Eu não sou libertário, mas isso é um fato. Se você defende que, por exemplo, que existe um Estado que vai coergir pessoas a fazerem coisas que elas não querem, necessariamente você está sendo um cara autoritário. A gente tem que parar de negar que a democracia também é autoritária. Eu entendo que o Miorin é um cara que também vê o mundo dessa forma, só que ele não tá agindo dessa forma no vídeo. Todas as formas de autocracia são iguais, algumas são piores do que outras, mas todas são iguais. Que vocês podem sim recorrer a meios pacíficos, você pode recorrer. Você pode recorrer a meios pacíficos, só que isso não acaba com o fato de que a gente também pode não precisar recorrer a isso, cara. A gente tá num ponto em que a gente já tá discutindo pacificamente há anos, há décadas contra a esquerda. O que tem acontecido é que cada vez mais a esquerda tem ido para um caminho de violência contra a gente e a gente não pode reagir, não pode se defender contra isso. E o público começou a sentir, cara, que isso não faz mais sentido, que não tem mais sentido de você seguir esse tipo de discurso. Por exemplo, você não quer mais ver o cara indo na universidade para debater com esquerdista, debater com estudante esquerdista e apanhar. Você não quer mais ver isso, você não quer mais ver esse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo não te atrai mais. Só que muita gente da direita ainda faz esse vídeo, principalmente do MBL, inclusive, faz esse tipo de vídeo. Porque dá view, porque dá pra chamar atenção e tal, só que não é uma parada que o público tá gostando mais. O público não quer ver você apanhando, o público não quer ver você fazendo de vítima, de coitadinho. O Flávio Bolsonaro tem muito esse discurso também de ser coitadinho. A gente não quer mais isso, a gente quer ser o lado forte da política como a gente era no passado, a gente quer voltar a ter dominância da política. E para isso a gente precisa sim abandonar um pouco esse discurso de coitado de pacifista que a gente não deveria ter 100% do tempo. É aquele discurso sobre a diferença entre o lobo, o cão pastor e a ovelha, né, cara? Você não, a gente pensa na direita há muitos anos, há muitas décadas, a direita tem defendido ser uma ovelha, enquanto a esquerda tem agido como lobo. O que a direita pedindo não é que a gente se torne como os lobos, a gente não quer ser igual à esquerda, a gente não quer fazer tudo que a esquerda faz, a gente quer fazer o lance do cão pastor, a gente quer proteger quem é ovelha atacando quem é o lobo. Primeiro, que o cristianismo não é para trazer paz, mas não é uma religião da guerra. Cara, todas essas coisas são inaceitáveis, velho. Absolutamente inaceitáveis. Cara, pra começar que eu sou uma pessoa que eu tô buscando religião e tal, mas eu não consigo ver a minha religião afetando assim a minha política a ponto de eu falar que não, mas eu tô fazendo isso aqui, essa política aqui porque eu sou cristão, necessariamente. Então o cara falar que o cristianismo não é uma religião violenta, então você não pode ser violento nem na política nem em lugar nenhum. Não, cara, não é bem assim. Existem momentos na sua vida onde você precisa ter atitude. Não é só. O cristianismo não prega que você seja pacifista o tempo inteiro, passivo o tempo todo. Quando tá acontecendo uma coisa absurda. Muito pelo contrário. A religião fala que você tem que defender o que você acredita, que defender a sua família, defender as coisas que são corretas, de forma que for necessário. Ok, gordão, vai chorar? Vou, mano. Vou chorar assim. Mas depois Não, eu mas chorei. se eu for banir Faz todo o mundo quê? do chat, não dá, mas não liga pro chat meu que não. Eu acho bom. Eu acho bom como. Muitas vezes eu respondo chat, mas porque eles indicam alguma coisa que eu quero expressar. Tipo, jamais me ofendo com o chat, assim. Atitude correta do gordão aí, porque realmente o que a gente vê muito na internet é esse pessoal que se sente ofendido com tudo, né, do que o público fala nos comentários. Cara, eu falei aqui no vídeo lá do Pirula, eu ganhei um monte de pessoa tentando me xingar, tentando me diminuir e tal, falando que eu tenho voz do Patolino, uma parada, tipo, tão infantil, tão bizarra. E a gente não tem que ligar pra isso não, cara, porque esse povo da internet só fala isso na internet mesmo, não fala isso pessoalmente, não tem coragem de falar pessoalmente. O que eu vejo, a galera tá fazendo isso e a gente gostaria de responder isso de alguma forma. A gente gostaria de uma espécie de discurso menos combativo, talvez mais racional, talvez mais voltado a essas coisas. Entende? Eu entendo essa vontade do Miorim, mas a gente tem feito isso há décadas e não tem funcionado.
Por mais que eu não considero que o MBL faz é o correto, inclusive o Hernani falou uma parada, fala depois, não vou ver o vídeo inteiro, porque eu vou até encerrar por aqui logo, porque não tem sentido ver mais vídeo do que isso, porque o que eu vi até aqui já é o suficiente pra falar o que eu quero falar no vídeo, que é muito simples. O MBL ele não vai fazer essas coisas, ele não vai seguir esse plano que eles estão demonstrando aí de ser violento e tal. Na primeira puxada de coleira do Xandão, eles param. Nesse sentido, o MBL não é tão diferente do bolsonarismo assim. Eles não são tão mais corajosos que o bolsonarismo quanto eles dizem que são. A verdade é essa. Eles são tão covardes quanto, se não forem até mais. Você pode ver que o Kim Kataguiri, o Renan Santos, a galera toda tem laços de amizade com membros do STF que eles falam que eles estão combatendo. Não muito diferente do que a grande mídia tem de defender esses caras no passado, como defenderam também. Então eu acho que sim, essa resposta que o Hernani dá depois no vídeo, eu não peguei o minuto exato que ele fala isso, então não vou poder comentar aqui, mas que ele fala que isso é tudo da boca pra fora, que eles não vão fazer isso quando chegarem ao poder, eu realmente concordo que eles não vão, o MBL não vai fazer isso, porque o MBL é formado por um bando de cão que ladra, mas não morde. A maioria deles não acredita de verdade no que prega, não, realmente não acredita nem um pouco. Você vê o caso lá do Guto Zacarias, o cara que ele debatia ferrenhamente contra o aborto e tal, e depois foi pego querendo abortar o filho. Cara, esse tipo de coisa é o que prova que esse movimento não tem nada de, tipo assim, uma ala realmente ideológica. Eles estão lá pelo poder, pela conquista do cargo e tal, do voto, de ganhar dinheiro público. Você vê até que eles, quando estavam sem nenhum cargo público, sem popularidade nenhuma, eles iam lá e falavam contra o fundão eleitoral. Agora que eles estão na política, eles querem defender o fundão. Eles falam que eles não vão acabar com o fundão, que o fundão é necessário para fazer política, para eles conseguirem se manter no mesmo nível dos outros partidos. Então, o que eu tenho a dizer é isso, cara. Eu acredito que o Miorin tá muito errado nessa posição dele. Eu acho que o que ele falou aqui no vídeo foi uma grande besteira. Eu acho que ele tá muito enganado sobre o que ele acredita. Talvez ele realmente pense que a visão libertária sobre o assunto é essa visão um pouco mais pacifista e tal, mas eu não acho que nem a visão libertária seja essa. Eu acho que se for ver o que o Hope fala, por exemplo, demonstra muito mais uma agressividade muito maior do que o Miorin tá mostrando aqui. O discurso que o Miorin tá tendo aqui é muito mais pra um Karl Popper da vida do que pra um libertário realmente. O libertário também acha que deve se defender com todas as formas possíveis, né? Só você ver o caso, eu já comentei aqui no canal antes, do Rancho Band, que é um rancho americano que o governo tentou tomar posse e o dono do rancho não quis entregar, então ele chamou a galera que era de milícias, né, milícias civis, pra enfrentar, fazer um enfrentamento contra o governo. E ele conseguiu, cara. Até hoje o rancho tá lá, a propriedade dele, o governo não tomou. Então esse discurso que o Miorin tá tendo nesse vídeo, pra mim, claramente não é uma parada libertária, é só uma parada pacifista bocó, que eu não sou a favor nem um pouco. Eu acho sim que o autoritarismo ele pode funcionar em alguns casos, em alguns momentos da política. Por exemplo, agora, nesse momento. O que a gente está passando com uma ditadura do STF, onde até a própria mídia agora está admitindo que o Alexandre de Moraes está exagerando, mandou a polícia para casa de uma fonte de um jornalista, né, cara? Ele descobriu quem era a fonte, forçou o jornalista a revelar a fonte e mandou a polícia para casa do cara, que foi uma clara violação da Constituição, clara violação dos direitos civis e tal. E a mídia tá reconhecendo que isso é, entre aspas, um erro, né? Porque pra mim não é um erro, isso aqui é uma parada que ele tá fazendo de vontade própria, ele não tá errando, ele tá fazendo uma coisa que ele queria fazer. Se ele tá errado, é porque a vontade dele estava errada. Não é um erro. Vamos deixar isso aqui bem claro. Está no momento em que a democracia não está sendo respeitada de forma alguma. Que a gente está claramente vendo num tempo onde o juiz faz o que ele quiser. A gente viu aqui no caso do vídeo passado do marido do ex-marido da Maria da Penha. Que o cara foi, por causa de uma decisão judicial, preso por dar entrevista sobre um crime que ele já foi condenado e tal. Que é uma parada absurda. Você tirar o direito à ampla defesa de um cidadão porque a justiça decidiu que não existem duas versões da história, existe só uma versão, que é a versão que a justiça decidiu. Minha concepção, a gente tá vivendo sim numa ditadura, cara. Isso aqui é uma ditadura. Isso aqui não é uma parada que aconteceria numa democracia verdadeira. Nem os Estados Unidos, com todos os erros democráticos deles e tal, eles são tão errados assim. Nem a Europa chegar a fazer uma parada dessa seria uma parada absurda. E eles também já estão num ponto muito além da curva do que eles deveriam chegar. Então o Brasil chegando ao ponto de fazer uma parada assim, pra mim é uma parada impensável. Tipo, a gente tá mandando polícia pra prender pessoas que denunciam crimes do governo.
A gente tá mandando prender pessoas que vão falar contra condenações da justiça. Uma condenação que ele achou que fosse errada. Você não tem o direito de falar sobre essas coisas, já acabou com a democracia. E não existe nenhuma forma de você combater uma ditadura de forma pacífica. Não existe você democraticamente acabar com uma ditadura. O que o Miorinta deve estar defendendo aqui é que a gente fique calado apanhando eternamente. Esse jogo nunca vai acabar. Não fique pensando que a gente pode convencer eles com provas, com argumentos, com lógica. A gente debate com eles há décadas, cara. Isso não mudou nada. Não muda a visão deles. E por mais que, como eu falei aqui, tudo que o MBL faz da boca para fora, tudo que eles fazem, eles não vão cumprir. Talvez uma pessoa que cumpriria uma ditadura assim seria o Enguilhel, mas é porque ele é um afobado, ele é um cara que você vê que só daquele caso lá da agressão que ele fez contra o Nando Moura, você vê que ele é um completo imbecil, que ele podia ter corrido realmente o risco de perder a candidatura dele ali. E não sei por que não perdeu, né? Não sei por que nenhum juiz decidiu tirar a candidatura dele. Mas só naquele caso ali já demonstrou que ele sim é um cara autoritário. Diferente do Renan, do Kim Kataguiri, do Guto, aqueles que eu falei aqui. São caras que eles vão chorar pra justiça, mas eles não vão. Eles não colocariam, tipo, polícia armada na rua pra prender o opositor, porque eles são covardes, eles não fariam isso. Eles têm medo de qualquer decisão do STF e tal. Mas apesar disso tudo, eu acho muito bom que tenha eles na política, porque eles estão fazendo um movimento que é muito interessante, você radicalizar mais a direita. Por mais que eles não sejam o end goal que a gente quer, por mais que eles não sejam o que realmente a gente quer buscar. Ainda assim, eles estão fazendo um movimento de levar a direita um pouco mais para uma reação. Porque a direita ela não é reativa mais, ela não é mais tão reacionária quanto ela era antes. A direita agora ela aceita tudo calada. A direita ela quer manter o status quo. A direita é só uma esquerda dentro do limite de velocidade, digamos assim, né? A direita é uma esquerda que é um pouco mais comportada, mais cível. Não é isso que a gente quer. O que a gente quer realmente é o retorno dessa direita verdadeira, da direita dos anos 90, anos 80 e tal, anterior a isso tudo, quando existia uma direita um pouco mais reativa, como é o caso, por exemplo, daquela entrevista lá antigona do Bolsonaro, dele falando que só nega tudo que for possível, que teria que fazer uma guerra civil e matar 30 mil. O Bolsonaro tinha testosterona naquela época, hoje em dia, depois daquela facada, ele perdeu tudo. Aquele é o Bolsonaro que a gente elegeu. O Flávio diz que ele tá agora falando de dar telefone pra mulher solteira e tal. Cara, isso aí não é o que a gente votou no passado, não é o que a gente queria eleger em 2018. E novamente, o MBL não é a resposta pra isso, porque eles não estão sendo uma diferença também. Quando chegarem lá, eles não vão fazer o que tem que fazer. Eles não defendem o que a gente realmente acredita. Mas essa resposta do Miorim de buscar o pacifismo e tal, essa é uma parada que não vai dar certo. A gente tá tentando isso há décadas, não funciona. Então, não adianta discutir, não adianta debater. Debate é uma perda de tempo. Já falei isso aqui antes no canal, volto a repetir. E é isso aí então, muito obrigado quem assistiu até aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se não gostou, deixe seu dislike. Lembrando que os comentários estão sempre abertos para você deixar sua opinião. Valeu então, fui.